Fala, galerinha do meu coração, e aí, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje eu vim apresentar pra vocês uma patologia que, infelizmente, é muito presente na nossa sociedade hoje, e grande parte das pessoas tem. Eu vim falar hoje sobre a síndrome do pânico e vim falar sobre a ansiedade. Essas duas colegas andam muito coladas e muito ligadas uma à outra, e eu vou explicar agora pra vocês, mais pra frente, o porquê que elas são tão próximas assim, como se fossem parentes. Infelizmente, hoje em dia, a ansiedade, ela afeta muito a nossa sociedade, então a gente vai lidar com muitas pessoas que vão vir atrás da gente para atendimento, mas que tem esse tipo de patologia. E isso interfere e muito no nosso atendimento com essa pessoa, porque se ela estiver tendo sintomas ou algo do tipo, a gente não consegue atender ela naquele momento, consiga reagendar ou algo do tipo, tá? Então vamos lá. Eu vou falar inicialmente sobre a síndrome do pânico, tá bom? Então vem comigo. Então vamos lá, eu vou explicar pra vocês por que eu comecei com a síndrome do pânico. A síndrome do pânico, ela é nada mais, nada menos do que o resultado de crises de ansiedade intensas e repentinas. Ou seja, quando você tem fortes crises de ansiedade ou tem uma ansiedade muito constante na sua vida, você pode desenvolver síndromes do pânico. E isso é causado de acordo com situações traumáticas e muito estressantes que você passa na vida. E isso pode desencadear tanto uma ansiedade, quanto ficar maior a situação e desencadear uma crise de ansiedade. E essas crises de ansiedade podem ficar tão grandes e tão frequentes e tão intensas que isso lhe causa uma síndrome do pânico. Mas quais são as sensações de uma síndrome do pânico? Bom, o seu coração, ele dispara. Parece que você vai morrer, porque ele bate tão forte que parece que você vai ter um treco e vai cair duro no chão. As suas mãos começam a ficar geladas, você começa a tremer e ter um suador. E se você vai para o hospital, eles acham que é um ataque cardíaco, algum problema de coração. E nisso começam a fazer testes no seu coração. Porém, isso é resultado da sua síndrome do pânico. E isso pode ser um forte medo, ou uma sensação de mal-estar, ou então um desconforto muito intenso. E essas crises podem durar aproximadamente de 15 a 30 minutos. E você pode manter elas assim e ter repentinamente, em qualquer lugar, em qualquer momento. Tá, mas Carol, o que isso afeta na estética? Gente, vamos lá. A gente tem um paciente que tem um quadro de ansiedade que já foi relatado pra nós. E a gente pode começar a fazer um atendimento ali nele e ele começar a ter essas sensações. E aí nisso, você deve parar imediatamente o seu procedimento e encaminhar para um hospital ou algo do tipo, ou então ver como ele vai lidar. Porém, não pode continuar o procedimento. Você deve parar no exato momento em que ele começar a ter esses tipos de síndromes ou crises de ansiedade e deixar ele ir embora ou algo do tipo, porque isso pode afetar tanto quanto ele, tanto quanto você e o procedimento que você está fazendo. Vamos lá, então agora vamos falar da nossa digníssima, queridíssima ansiedade. Vamos lá, mas o que é a ansiedade? A ansiedade é a resposta natural do corpo. Mas, Carol, eu não tenho isso. Eu não tenho ansiedade. Tudo que você for falar, eu acho que eu não tenho. Bom, vamos lá. Nós, entre aspas, nascemos com ansiedade. Por quê? A ansiedade, de modo natural, de modo normal, ela causa atenção, percepção e foco na gente. Porém, quando ela se torna algo excessivo na nossa vida, ela se torna algo contínuo, em que a gente tem o tempo todo, ela vira um distúrbio. E aí, quando ela vira um distúrbio, ela começa a interferir a qualidade de vida em que a gente tem. E aí, ela gera uma ansiedade. Entendeu? Então, beleza. O que a ansiedade causa na gente? O que a gente sente no nosso corpo que a gente fala, putz, acho que eu tenho ansiedade? Ela causa palpitação cardíaca, que é muito similar à síndrome do pânico. Dá aquele taquicardia, parece que a gente vai falecer. Ela dá tremedeira no nosso corpo, ou então nos lugares, nas nossas extremidades, então nas mãos, nos pés, ou então generalizada mesmo, no corpo. Isso vai variar de acordo com o nível de ansiedade que você tem. E também pode dar muita dor no peito, como se fosse um taquicardia. Então por isso que às vezes, quando você vai para o hospital para ser atendido, eles confundem muito com problemas cardíacos, então fazem todos os testes em você, tá? Ela também pode dar sudorese, mais conhecida como um suor excessivo, não só nas cavidades. Ela pode dar também calafrios, parecido com tremedeira, só que um pouco pior, ou ondas de calor em que você tem a sudorese muito presente ali. Ela também pode causar fadiga. Então a fadiga, no caso, seria o cansaço ou a exaustão, não só física quanto mental.
Mas, Carol, além dessas sensações que a pessoa tem, no caso, sensações corporais, de que ela tá tendo ansiedade, que ela está tendo alguma crise de ansiedade, o que mais acontece? O que muda no cotidiano dessa pessoa? O que ela faz que mexe no cotidiano dela e que atrapalha essa qualidade de vida em que ela tem? Ela começa a ter comportamentos em que ela evita por conta de talvez criarem gatilhos para que ela tenha no cotidiano e atrapalhe a rotina dela, tá? Por exemplo, esquiva. Esquiva é um tipo de comportamento que o ansioso tem. O que é a esquiva? A esquiva é, no caso, ele evitar situações, lugares ou, por exemplo, pessoas que são desconfortáveis para ele. Então, ele evita isso para que não lhe gere gatilho, que ele não tenha mais ansiedade ou que tenha crises de ansiedade, tá? Ele tem comportamentos compulsivos, ou seja, ele tem rituais e ações em que ele faz e que ele cria mantras na cabeça dele para aliviar essa ansiedade que ele tem. Então ele tem comportamentos compulsivos frequentes para que evite, no caso, essa ansiedade ou tente aliviar essa sensação interna que ele tem, tá? Ele tem inquietação ou agitação, ele não consegue ficar relaxado, ele não consegue parar, não só a cabeça, mas o corpo também, dependendo do grau de dificuldade aí de situação em que ele tá passando, ok? E a famosa insônia, que normalmente a galera tem, né? A ansiedade atrapalha o pegar no sono, a ansiedade atrapalha o sono contínuo e a ansiedade atrapalha o dormir gradativamente bem ou algo do tipo. Ela atrapalha nesses 3 pontos e principalmente o tal do sono picado, né? Em que a gente fica acordando e voltando a dormir e nisso nosso corpo não descansa. Mas, Carol, no que a ansiedade interfere no nosso âmbito de estética? Bom, quando você atende ou faz acompanhamento com uma pessoa ansiosa, às vezes ela tem alguns pontos de comportamento que podem atrapalhar o nosso trabalho. Ou seja, ela pode ter uma alteração de apetite, que é comum no ansioso. Ou seja, ele pode ou comer muito ou não comer nada. Então isso, por exemplo, para a gente fazer uma massagem específica, uma estética corporal, isso afete e muito na gente. Porque dependendo de acordo com as semanas em que ele vai passando, ou ele come exageradamente, ou ele não come nada. E aí vai depender muito de como a gente vai fazer essa massagem. Isso pode piorar pra gente para fazer o procedimento, como também pode interferir e muito no resultado daquele procedimento em que a gente fez na pessoa que a gente foi atender, tá? Ele pode ter, dentro do nosso consultório ou de onde a gente atende, sensação de medo ou terror. Ele pode não se sentir confortável naquele lugar e ter algum gatilho em que ele não consiga entrar ou não consiga se sentir relaxado e não permita com que a gente faça o nosso trabalho. Ele pode ter também insegurança, ou seja, ele pode não ter segurança daquilo que a gente vai fazer, ou não acreditar no nosso trabalho, ou então, no pior dos casos, ele pode achar que aquilo vai fazer ele morrer. A gente vai mexer em alguma parte do corpo dele, um nervo, em algum tipo de circulação, em que ele vai morrer. Então ele não quer fazer de maneira alguma, tá? Além disso, o ansioso, ele pode ter muita irritabilidade. Ele pode estar muito irritado em algum dia em específico. Então ele pode vir no nosso lugar, nosso espaço de atendimento, pode estar muito irritado. Isso vai mexer tanto com o corpo dele, quanto com a cabeça dele, quanto com o modo em que ele vai tratar a gente. Então normalmente não se é recomendado fazer procedimentos numa pessoa que esteja irritada no dia. Normalmente, os ansiosos também são impacientes, eles não têm paciência para todo o processo, desde a hora de chegar até a hora de sair, ele quer que aquilo acabe logo. E normalmente isso também atrapalha na questão de pele, não só a estética facial, mas também a estética corporal, que normalmente as pessoas que têm ansiedade, elas têm muitas alergias no corpo. O nosso corpo fica avermelhado. O meu corpo, ele é avermelhado. Ó, que beleza. Todos os dias parece que eu tenho ansiedade, eu estou toda vermelha. Enfim. Os ansiosos, normalmente, eles têm essa alergia. Mas o que é essa alergia? É uma alergia emocional. Ah, mas Carol, como assim? A ansiedade gera uma alergia emocional na gente? Isso aí, é isso mesmo. A ansiedade, ela gera uma alergia emocional na gente. Ou seja, o nosso corpo, ele começa a produzir a catecolamina. A catecolamina, ela aumenta a liberação de cortisol. Nosso famoso cortisol, em que a gente estudou em aulas passadas. E essa liberação de cortisol causa uma inflamação no nosso corpo. E assim, ela gera essas manchas vermelhas que a gente tem no corpo, quando a gente está com a nossa digníssima muito atacada. Então, isso pode causar também problemas na hora do nosso atendimento.
Isso pode influenciar em a gente conseguir ter bons resultados em um procedimento ou não ter tão bons resultados em tal procedimento que a gente fazer. Então, assim que ela afeta a nossa área, que é estética. Enfim, eu acho que eu expliquei tudo que a professora pediu. Brincadeira. Eu espero que vocês tenham entendido tudo que eu falei aqui e, normalmente, os principais sintomas, o que é a ansiedade, o que é a síndrome do pânico. Eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês não tiverem entendido, pelo amor de Deus, me perguntem, tá? Mas isso foi um resuminho, bem resuminho, pra gente saber um pouco sobre a ansiedade, sobre o que ela causa na gente, sobre o que ela causa nos nossos futuros clientes e pacientes e como que ela interfere na vida de uma pessoa, como que ela afeta a vida das pessoas e como ela tá muito comum na nossa rotina. Mas e aí? Você é de fato ansioso? E você tem síndrome do pânico? Conta aí pra mim, vamos trocar uma ideia agora na sala. Tchau!